Boa noite, igreja. Graça e paz. Muito bom estar com vocês. Sejam todos bem-vindos. Falar olhando para vocês, sejam todos bem-vindos. É muito bom mesmo ver a cara de cada um de vocês aí. Gente, antes de mais nada, eu tenho uma situação bem especial. Sim, vamos ter um momento de oração. Eu sei do Samuel, filho da Karen, que passou mal, ficou de ontem para hoje 7 horas no hospital, teve que tomar soro e tal, uma série de questões. Não consegui ouvir o áudio dele para ver exatamente o que foi, mas estava mal, né? Então quero orar por ele. Quero orar pelo Rafa, né? A Elaine ontem falou que o Rafa está mal com o pé, com muita dor, talvez vai ter que fazer cirurgia, vai fazer ainda exames e tal, não sabemos, né, bem da situação, mas ele não estava conseguindo nem trabalhar, né, Elaine? Por isso, então não está simples a situação. Vamos orar por isso e depois eu tenho um pedido para fazer para você. Senhor, nós queremos continuar aqui na Tua presença, nos achegar diante de Ti como Teu povo, filhos Teus, igreja Tua, e pedir pela saúde dos nossos queridos, ó Senhor. Sabemos que não é só o Samuel, não é só o Rafael, mas tem mais pessoas que precisam do Teu cuidado. Lembro agora também da dona Classi, da dona Ida, que estão nas recuperações sempre, Senhor, problemas de saúde e tudo mais. Clamamos a Deus pelo Teu cuidado sobre cada um desses. Cuida lá do Rafa nessa espera pelos exames, cuida lá do Samuel agora nessa recuperação, a dona Classi com a questão do joelho, a dona Ida também, Senhor, com todas as questões que vêm com a idade, cuida delas, ó Pai, protege, fortalece o coração, a mente e o corpo, ó Senhor, Tu tem poder para curar e nós cremos nisso, então derrama a Tua cura, Senhor, derrama a Tua graça sobre cada um deles, sobre cada família, Senhor, e que eles possam experimentar do Teu cuidado e da Tua presença, que eles não percam a esperança em momento algum, Senhor, que eles lembrem, mesmo no meio do turbilhão, no meio da dificuldade, que eles lembrem que o Senhor é Deus e o Senhor continua no comando, o Senhor continua no controle de tudo que acontece. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um pedido para fazer para você em relação à ajuda para uma pessoa do nosso convívio. Aí eu não vou abrir agora a situação toda, mas tem alguém precisando de auxílio financeiro. Então é uma situação séria. Quem puder ajudar com alguma coisa, vem falar comigo depois, que eu posso explicar a situação, eu posso aí juntar tudo e a gente abençoar a vida dessa pessoa, tá bom? Fala comigo, seja generoso, lembra de tudo que Deus já te deu, de tudo que Ele tem te dado e pensa que você pode abençoar alguém que está realmente precisando também através disso, tá bom? Fala comigo depois no final do culto. E vai abrindo a tua Bíblia em Êxodo, que eu vou abrir o meu esboço aqui também. Êxodo capítulo 20. É bom falar o capítulo também, né? Êxodo capítulo 20. O tema da nossa mensagem de hoje é esse: descanse com paz ou descanse em paz. Descanse com paz ou descanse em paz. Misericórdia, né? Deixa eu ver se está funcionando o negocinho aqui. Não, bota aí no slide, Jean. Ah, sou eu que estou passando? Tá, beleza. Vamos lá, gente. Alguns dados sobre o tema do descanso. Deixa eu só situar você aqui. Essa é a segunda de 3 mensagens que eu estou trazendo em relação a esse tema trabalho e descanso. Uma delas foi lá no meio de janeiro, que eu falei lá de Êxodo 5, Faraó, o rei do Egito, extorquindo, né, oprimindo o povo de Deus com o trabalho. O povo de Deus disse, queremos ir adorar o Senhor. E o faraó disse, o que eles estão é desocupados. Vamos aumentar a carga de trabalho, vamos escravizar de verdade para eles parar de pensar em palavras mentirosas. E aí nós vimos que muitas vezes nós atuamos sobre nós mesmos como o faraó. E a gente nos entope de trabalho a ponto de não conseguir nem pensar em Deus. A ponto de duvidar das promessas de cuidado dele.
porque nós tentamos dar do nosso jeito, vamos trabalhar para suprir tudo que precisa, quando Deus diz, trabalha, mas também descansa, porque sou eu que cuido, sou eu que supro. Então, essa foi a primeira mensagem, Faraó oprimindo o povo do Egito. Hoje, nós vamos ver um momento depois daquilo, mas dentro do tema trabalho e descanso também. Situados, acompanha comigo alguns dados sobre a realidade do trabalhador brasileiro. Olha só, a carga horária de trabalho no Brasil, ela é hoje 39 horas por semana, né, em média. Aí eu pensei, tá, a gente deve estar trabalhando muito mais. Aí fui pesquisar, diz que há 30 anos eram 44 horas de trabalho, e 100 anos atrás a média era de 48 horas por semana. Então a gente está trabalhando menos tempo, só que, olha isso. Em 2023, ano retrasado, os afastamentos por transtornos mentais, afastamento do trabalho, aumentaram em 38% em relação a 2022. Fechou ali, quantos? 288 mil e tantos casos de afastamento do trabalho por transtornos mentais. 421 trabalhadores afastados oficialmente por síndrome de burnout, que é aquela estafa, né? Aquela sobrecarga de trabalho, de uma exaustão mental e física. Então, é o recorde dos últimos 10 anos. E quantos outros que foram afastados, mas não oficialmente por burnout também, né? De certa forma, aí, nós estamos trabalhando menos e ficando pior. Ficando com o corpo, a mente, tudo pior do que o pessoal aí há muito tempo atrás. O mesmo problema que gerou aquilo ali que eu acabei de falar, tem gerado aí problemas cardiovasculares, doenças, né, obesidade, enfraquecimento do sistema imunológico, hipertensão, infarto, AVC e por aí vai, né? Heloísa, calma, Heloísa. Heloísa está emocionada ali. Aí eu pergunto para você, qual será o problema que causa isso tudo? Você deve estar pensando, é as drogas, né? É o uso de entorpecentes, é o álcool, é o cigarro, é, sei lá, remédio faixa preta, é o quê? Nada disso, gente. O que causa isso aí é a falta de descanso de qualidade. São dados aí das pesquisas que mostram que a falta de descanso de qualidade, mesmo com essa carga horária um pouco menor do que nos anos passados, a falta de descanso ela gera esse tipo de problema aí. E você sabe que tem gerado. Talvez você mesmo tenha colegas de trabalho, talvez você mesmo já sofreu com isso. Você tenha colegas de trabalho que já tenham sofrido ou que sofrem com sintomas de burnout, sintomas de estafa. Talvez você, agora olhei para a Wanda, lembrei, né? Talvez você já passou algo assim, eu passei, que nem semana retrasada. Voltei dos acampamentos e tal, fiquei com febre, deu aquela queda assim na capacidade de fazer qualquer coisa. Isso é um tipo de sintoma de uma exaustão acumulada. Tá? Fiquei 3 semanas correndo que nem louco, uma hora vai estourar, né? E pasmem, céus e terra, 3.300 e tantos anos atrás, Deus já deu a estratégia para a gente lidar com isso. Ele já sabia do que a gente precisava e Ele nos deu o sábado. No caso, a nossa Bíblia, a sua Bíblia, traduz por sábado. Mas a palavra lá em hebraico é o Shabat, que é descanso. Essa é a tradução da palavra, descanso. Quando você lê, a gente vai ler Êxodo, aí vai falar, guardem o sábado. Em hebraico, em inglês, em outras línguas, diz lá Shabat ou descanso. Guardem o descanso que o Senhor manda para vocês. Então, eu quero explicar, quero falar hoje para você sobre o descanso que Deus manda. Descanse com paz ou descanse em paz. Olha só o contexto do que nós vamos ler aqui na palavra. Primeiro, o povo de Israel era escravo lá no Egito. Aí, eles tinham que trabalhar, trabalho pesado, faziam tijolos, construíam, né, os planos lá do faraó.
E aí eles clamaram a Deus e disseram: Senhor, nós não estamos aguentando, nós temos um Deus que no passado a gente adorava, servia, salva a gente, Senhor. E aí Deus move céus e terra literalmente, levanta Moisés, liberta o povo do Egito. E aí você imagina comigo, o povo, eu coloquei ali, um bando de escravos, porque era isso, eles passaram 400 e poucos anos no Egito, grande parte desse tempo sendo escravos, centenas de anos escravizados, a cabeça deles não era a nossa, a cabeça deles era de escravos. Era aquilo que eles tinham aprendido, que o vô e o bisavô tinham vivido e que os filhos iam viver também. E aí Deus liberta, e está lá aquele povão no deserto, e aí Deus precisa transformar eles de escravos, mentalidade de escravos, para a mentalidade de povo de Deus, nação santa do Senhor. Eu quero ler com você Êxodo 19, se você abrir o Êxodo 20, o 19 está logo aí pertinho, para você entender bem o que estava acontecendo naquele momento. Êxodo 19, do 1 ao 6, diz assim: No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. É isso aí que estava acontecendo. O povo estava lá e Deus disse: Olha, Moisés, eu quero que o povo entenda. Eu salvei porque eu quis. Eu tirei do Egito, eu carreguei sobre asas de águias, né? O modo de dizer, eu salvei de uma maneira miraculosa. Agora eu estou fazendo uma proposta para o povo. Eu já disse, já mostrei que eu quero me relacionar. Agora, se o povo viver da maneira que eu espero, que me agrade, que eu estou mostrando que é o melhor para eles, aí eu vou cuidar deles como meu tesouro pessoal. E aí a gente vê, de Êxodo 19 até Êxodo 31, é um trecho bem longo, Deus passando essa lei para Moisés lá no alto do monte. Então, Moisés aqui sobe ao monte, fica lá 40 dias, e aí isso é retratado em Êxodo 19 até o 31, Deus vai falando para ele. Deus passa os 10 mandamentos, e Deus passa várias outras leis para que aquele povo deixasse de ser escravo e vivesse da maneira de escravo, e sem regra, sem lei, e passasse a viver como povo de Deus, povo separado para o Senhor. E aí está uma palavra muito importante: separação, santificação. É esse o processo que estava acontecendo ali. Deus santificando aquele povo. O que é ser santo? O que é sagrado? É algo separado do comum. Então existe o todo, existe o geral, existem todos os povos da terra, e Deus diz assim: não, um povo é sagrado, é santificado para mim, então eu separo ele para um fim específico. É isso que estava acontecendo ali. Deus estava presente no acampamento, Ele estava presente no meio do povo, Deus não estava afastado, distante, por isso aquele povo precisava ser diferente. Então, Deus declarou ali, se você ler, você vai perceber isso, Ele declarou locais santos, aí Ele disse assim: o tabernáculo, a tenda lá, que é o templo, né, lá é santo, então lá tem a minha presença, não é qualquer um que entra. Só os sacerdotes purificados, com a roupa certa, no momento certo, podem entrar. Eu estou lá. Aí ele disse também, tem os objetos dentro do tabernáculo, tem o altar da aliança, tem o candelabro, tem a mesa onde se colocavam as ofertas,
tudo isso é santo, não é qualquer um que encosta, porque a minha presença está ali. Ele estava mostrando que aonde a presença dele estava, aquilo se tornava, aquele objeto, aquele local se tornava especial. E ele faz isso com dias também. Ele diz, vocês vão comemorar tal e tal e tal festa durante o ano, porque aquele vai ser um dia santo ao Senhor. E ele diz isso, inclusive, do sábado. Ele diz, lembrem do dia do Shabat, do dia do descanso, para o santificar. Porque é um dia sagrado, separado para um propósito especial. É um dia específico de manifestação da presença de Deus. E aí eu quero que você vá construindo o teu entendimento sobre isso. O Shabat, o descanso, o dia do descanso não era só mais um dia. Ele era o dia santo do Senhor para o Senhor. Isso é sério e é profundo demais. E aí, de certa forma, Deus disse isso para o povo. Pessoalzinho, povo de Israel, salvei vocês, agora abre o olho, abre o ouvido também. Descansem com paz, guarda o Shabat, guarda o meu descanso, ou então vocês vão ter que descansar em paz. Ou então, vocês vão morrer. Ou de cansaço ou de exaustão, as consequências são essas, ou eu mesmo, o Senhor dizendo lá, eu mesmo vou causar coisas, punições sobre o povo, sobre vocês, porque vocês não estão obedecendo a minha aliança. E para nós, de certa forma, isso se aplica também, não no sentido da punição, mas no sentido das consequências. Deus diz para nós ainda hoje, guarda o dia do descanso. Ou então tu vai sofrer, inevitavelmente, as consequências disso. Aquelas estatísticas que eu falei lá no início, elas mostram isso aí. Uma geração ou várias gerações, um povo, que é o nosso, somos nós, que não descansa direito, está sofrendo cronicamente as consequências disso, sendo que Deus já tinha previsto a solução. O meu propósito, nesses 3 pontos que eu vou expor agora, é levar você a entender, a aceitar, a captar que o descanso ele é sagrado, ele é necessário e ele é sério. Então esses são os 3 pontos. O descanso, o Shabat, ele é sagrado, ele é necessário e ele é sério, não é brincadeira. Primeiro, vamos ler Êxodo 20, versículos 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Lembra que aqui o sábado é Shabat, é o descanso. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Esse texto está dentro dos 10 mandamentos. É assim, mais ou menos, que Deus começa a falar com Moisés lá no alto do monte. E aí Deus segue explicando, segue dando as outras ordens, as outras regras aí. Em primeiro lugar, então, o descanso é sagrado. É isso que esse texto aqui está nos dizendo. Ele é dedicado ao Senhor e ele vem do exemplo do Senhor. Acompanha comigo. O versículo 10 diz ali, o 7º dia é o Shabat, o descanso dedicado ao Senhor. Então, é o Senhor que me santifica, ponto. É isso que eu preciso reconhecer, Deus disse ali. É para que o povo reconheça que sou eu que santifica. Ok. Ao mesmo tempo, uma coisa não anula a outra. Deus me santifica, mas eu tenho um papel muito importante na santificação. No me tornar mais parecido com o Senhor. Então não adianta eu ficar de braços cruzados e dizer aleluia, sou filho de Deus e é isso aí.
eu não vou crescer, eu não vou melhorar, eu não vou me tornar mais parecido com o Senhor assim. Então eu preciso cumprir o meu lado, a minha parte. E é isso que Deus diz aqui. O sábado é uma parte desse processo. Obedeça, cumpra o sábado, porque ele é dedicado ao Senhor. Ele é santificado. Então, quando eu descanso, quando eu e você descansamos, quando o povo lá descansava, eles estavam declarando santidade. Eles estavam, eu não achei uma palavra certa para definir isso, mas eles estavam trazendo, eles estavam buscando santidade para a vida, para a casa, para a família deles. Quando nós obedecemos os princípios da lei do Senhor, quando nós obedecemos o descanso, nós santificamos a nossa casa, a nossa família, nossa vida. E o descanso, o Shabá, ele vem do exemplo do Senhor. Isso é profundo demais. O João que me perguntou no sábado passado, né, por que Deus descansou depois da criação se ele é Deus? E foi justamente por isso aqui. Ele descansou para mostrar para mim e para ti que a gente precisa descansar. Ele realmente não precisa descansar, ele não cansa, né? Ele é Deus, mas ele descansou para nos mostrar que nós precisamos copiar ele. O exemplo vem do Senhor. É um exemplo, a ideia aqui, é um exemplo de pai para filho. Lembra aquela música? Quero gaita de 8 baixos para ver o ronco que sai, né? Botas feitio do alegrete, esporas do ibirocai, para que me digam quando eu passe, saiu igualzito ao pai. É essa a ideia por trás. Quando todas as nações vissem Israel, vissem o povo do Senhor, fazendo a loucura de parar de trabalhar um dia inteiro, eles iam pensar, ou iam questionar, ou já iam espalhar. Por quê? Porque eles são o povo daquele Deus que descansou no 7º dia. Eles descansam porque Deus descansou e Deus mandou eles descansar. Beleza. Cada louco com sua loucura. Eu imagino, né, as outras pessoas falando. Mas o exemplo do descanso veio do próprio Deus. Isso não é para se levar de qualquer forma, mas é para se levar muito a sério. Segundo ponto, passa na sua Bíblia aí para Êxodo 23. Versículo 10, desculpa. Êxodo 23, 10. Olha só o que Deus fala para Moisés. Ele estava no mesmo momento, na mesma conversa, Deus explicando a lei, e aí o Senhor já tinha passado os 10 mandamentos e tal, chega nesse ponto aqui, ele fala de novo, olha só. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º, deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Olha só o que Deus falou ali. Ele mostrou para o povo que o descanso é necessário. É óbvio, né? É óbvio, né? As estatísticas mostram que o descanso, obviamente, é necessário. O descanso é necessário. Olha o que Deus falou ali. Bom, em primeiro, o descanso, o Shabá, ele acontecia de 3 maneiras. Olha só, lá em Israel. Uma das maneiras era semanal. Então, a cada 6 dias, né, a cada 7 dias, era para parar, não fazer nada, descansar. A cada 7 anos, 1 ano era para parar e para não plantar, para não colher, para deixar que a terra produzisse o que ela produzisse. E deixar que os pobres, as viúvas, aqueles que não podiam trabalhar na época, colhessem. E a palavra fala, tem outros textos que Deus explica bem minuciosamente isso, ele diz assim,
Se vocês obedecerem esse mandamento, vocês vão colher tanto nos 6 anos do início, que vocês vão estar no 8º e no 9º ano ainda comendo o que sobrou lá do 6º ano, para ver que eu sou Deus que cuida de vocês. Então a preocupação humana é, meu Deus, 1 ano sem trabalhar. Deus diz, me coloca à prova. Me coloca à prova. É exatamente isso que nós precisamos e podemos colocar à prova no sábado semanal. É a mesma coisa, o descanso semanal. Bah, mas eu tenho tanta coisa para resolver, eu precisava adiantar, eu precisava organizar. Deus diz, me coloca à prova. Para e descansa para ver se o tempo não vai render muito mais nos outros 6 dias. E eu estou aqui para falar para vocês que funciona. Funciona, eu tenho feito isso. A segunda-feira é o nosso descanso. É difícil tu não abrir o celular para mandar uma mensagem, para organizar alguma coisa, tu não querer ler, estudar alguma coisa, né? No meu caso, preparar, imaginar, pensar a reunião, preparar o retiro de Páscoa. É difícil, mas dá tempo de fazer tudo isso e um pouco mais nos outros dias. Porque é Deus que organiza a tua agenda quando tu decide dedicar um dia para Ele. Prova do cuidado do Senhor. Coloca Ele à prova que Ele se mostra fiel. Esse tipo de prova não é errado fazer com o Senhor. Então, para provar o cuidado, era um desafio, né? E acho que ainda é. Mas o descanso também é necessário. E aí o versículo 12 deixa bem claro para nós, que é em 6 dias para trabalhar, mas no 7º é para descansar, para que o boi, o jumento e o escravo e o estrangeiro renovem as forças. Por que fala ali o boi, o jumento, o escravo, o estrangeiro? Boi e jumento eram os instrumentos de trabalho, né? Hoje em dia seria o que você usa para trabalhar, o computador, o carro, o trator, sei lá. Esses não precisam mais descansar, e aí nos dá aquele a mais, assim, não, dá para fazer um pouquinho mais, ele não reclama. Mas naquela época, então, o jumento e o boi podiam descansar, e o escravo e o estrangeiro eram quem? Eram pessoas que estavam subordinadas ao povo, subordinadas às famílias de Israel. Então eles tinham escravos dos inimigos, às vezes eles tinham escravos dos próprios conterrâneos, alguém que ficava em dívida e dizia, eu vou ser escravo teu até pagar a dívida, né? Trabalhar sem receber salário. E aí Deus diz, para esses aí, que estão sob a tua responsabilidade, é teu dever, povo de Israel, é teu dever mostrar que você me honra mais do que você quer lucrar. Dá para pegar isso aqui? Mostra para quem está sob a tua responsabilidade que você me honra mais, Deus dizendo, você me honra mais do que você quer lucrar. E aí isso para nós hoje se aplica, claro, a filhos e filhas, fala aqui, se aplica a funcionários, se aplica a colegas, se aplica às pessoas que estão subordinadas a nós. Né? Você que é patrão, que tem funcionários e tudo mais, lembra disso. Você pode dar testemunho do teu Deus através do descanso, permitindo, incentivando o descanso na medida certa. Bom, Deus sabia que a gente ia querer resolver tudo sozinho, né? Ele sabia que o povo ia querer trabalhar 7/7. E aí, justamente o sábado, ele vem para renovar a força, ele vem para nós termos que reconhecer, eu não dou conta. Eu vejo que na base de tudo está isso, a gente tendo que reconhecer, tá bom Deus, eu não vou dar conta. Não adianta eu gastar todo o meu descanso tentando correr atrás e resolver aquilo que ficou da semana, porque eu não vou dar conta. Então toma nas tuas mãos, Senhor, eu quero descansar, eu preciso descansar, e eu sei que o Senhor vai resolver. E aí Deus miraculosamente resolve. É só colocar a prova. Muito bem, o terceiro ponto. Folheia a tua Bíblia aí para Êxodo 31. Versículo 12. Êxodo 31, 12. Olha só,
logo antes de Moisés descer a montanha e ir falar com o povo, Deus repete pela terceira vez esse mandamento. Versículo 12 diz assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Olha só como Deus chama, os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Esse descansou vem da mesma raiz de Shabat. Então Deus tirou um Shabat, ele tirou um dia de descanso. Essa passagem nos mostra que o descanso é sério. Não era uma coisa assim que, pessoal, se quiserem, aí, povo, olha a oportunidade que eu estou dando. Se vocês acharem que dá, descansa um dia aí, tira, umas horinhas. Não. Deus dizendo assim, quem não cumprir, morre. Quem não cumprir, deixa de fazer parte do povo que eu salvei. O descanso é sério. O descanso é sério. E 2 coisas eu percebo, eu tirei desse texto aqui, é que o descanso nos lembra, em primeiro lugar, quem Deus é. Olha comigo, o 31:12, diz ali, isso será um sinal, finalzinho do 13, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Quando o povo tinha que parar, parava e dava aquela angústia que dá na gente, em mim e em você. Aquela angústia, aquela vontade de continuar correndo, de tentar resolver, de ir atrás e tal, de trabalhar no dia do descanso também. O povo ia lembrar, não, peraí, por que eu estou fazendo isso? Porque Deus é que me santifica. Deus é que me escolheu, Deus é que me salvou, me tirou do Egito, fez milagres e maravilhas, as 10 pragas, matou os primogênitos do Egito, abriu o mar, matou o faraó e seus cavaleiros, me trouxe até aqui, me sustentou pelo deserto. É por causa dele que eu estou fazendo isso. É o Senhor que me torna santo. É o Senhor que me separou. Então, o descanso, ele é sério, porque ele nos faz lembrar quem Deus é. Ele nos faz lembrar quem Deus é na nossa vida. O que ele pode fazer, ou o que ele quer fazer na minha e na sua vida. Quando nós paramos e descansamos, nós estamos lembrando, eu descanso porque eu tenho um Deus que supre. Eu tenho um Deus que promete cuidar. E um dia na semana não vai fazer diferença. Para mim, se eu trabalhar mais. Mas vai fazer diferença se eu santificar Ele. E o descanso também lembra quem nós somos. Porque daí o texto diz ali, quem não descansar, quem não não guardar o Shabat, é para ser tirado, é para ser, como é que ele diz ali? Só ler a palavra certa. Primeiro diz que é para ser morto, eliminado do meio do povo. Eliminado do meio do povo. O que Deus está dizendo? Qual que é o princípio por trás disso? Se Deus descansa e Ele é santo, eu, quando descanso, santifico. Me santifico aquele dia, me identifico com Deus. Agora, se Deus é santo, descansa, manda descansar, e eu não descanso, eu estou dizendo, não, esse Deus aí não tem pouco a ver comigo. Você parou para pensar nisso já? Quando eu descanso, eu obedeço, eu cumpro a lei, os princípios que o Senhor me dá, eu estou dizendo, ok, esse é o meu Deus, eu obedeço a Ele, é Ele quem me salvou, eu adoro a Ele. Quando eu não obedeço, eu estou dizendo, não, isso aí não é importante para mim. Esse Deus aí não é tudo isso para mim. Por isso que Deus diz, quem fizer isso,
está dizendo que não é do meu povo. Se não é do meu povo, que seja eliminado. Se não é do povo santo, que saia do acampamento do povo santo, que saia do meio da convivência do povo santo. O descanso é sério ou não é? Aos olhos do Senhor. Muito bem. Essas são as 3 verdades, os 3 pontos. O descanso é sagrado. O descanso é necessário, fisicamente. E o descanso é sério, não é brincadeira. Agora, deixa eu fazer só um acréscimo aqui. O que isso tem a ver conosco hoje? Eu já fui fazendo alguns links com a nossa realidade, mas talvez você pense, ou alguém questione, tá, isso aí não é lei? Não é lá para Israel? Nós não estamos no tempo da graça? Não somos hoje povo de Jesus e não mais Israel, o Antigo Testamento? Sim e não. Sim, nós somos povo na era da graça, povo de Cristo, mas nós somos herdeiros de Israel. A história de Israel é a nossa história. Nós hoje somos povo de Deus por adoção. Então toda a história de Israel, desde Adão, daí vem Abraão e todos os patriarcas e tal, até o Novo Testamento, continua essa história e vem até nós hoje. Nós somos povo de Deus. Então isso se aplica a nós. Não exatamente como lei, ninguém vai ser morto por não descansar, não por mim, né, pelo menos, não pela igreja, não vai ser morto por não guardar o domingo ou o sábado, ninguém vai ser. Diante de Deus você se acerta depois, Ele vai cobrar, Ele vai pedir, né? Mas como é que a gente entende então? Por que hoje nós não guardamos o sábado, propriamente dito, mas guardamos o descanso? Eu falei que eu descanso na segunda. Né, domingo eu faço visita, passei o dia em torno da mensagem e tal, domingo de noite, aí segunda eu descanso. Quem tem outras escalas, né, às vezes descansa, às vezes não descansa fim de semana, por que isso é aceitável a Deus do nosso ponto de vista? Primeiro, porque Shabat é descanso, Shabat não é sábado, tá? Então não é o dia de sábado que é sagrado de alguma forma, é o descanso que é sagrado. Então, o dia que você separa para o Shabat, para o descanso, ele se torna sagrado, então, aos olhos do Senhor, aos seus também. Então, Shabat é descanso, primeira coisa. Segunda coisa é que a lei, os 10 mandamentos, a lei lá do Sinai, ela implicava maldição para quem não cumprisse. Então, Deus disse, quem não cumprir, eliminado do meu povo, não faz parte, vai embora ou morre, apedreja, acaba com ele. Não é parte do meu povo. Isso não existe mais hoje, porque Romanos 7 nos diz que Jesus se tornou maldição em nosso lugar, para satisfazer a exigência da lei. Deixa eu ler para você, que está aqui, eu acho que eu botei já na NTLH, então talvez não vai bater aí com a NVI. Romanos 7, do 4 ao 6. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Olha só agora. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em nós e nos levavam para a morte. Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Então, aquela punição, aquela morte, aquela maldição que a lei traz, Jesus já sofreu sobre si. Então, todos que creem em Cristo como seu Salvador e seu Senhor, diante de Deus se tornam cumpridores da lei. Se tornam aqueles que já pagaram maldição, não tem mais maldição nenhuma pela frente. Então, por isso que nós não obedecemos o Shabat, o sábado, como se fosse lei. Tem que ser o sábado. Porque se não cumprir, tem maldição. E a Bíblia diz que a maldição já não existe mais. A lei já foi cumprida por Jesus. Então, nós obedecemos o princípio que está por trás, que é o descanso. Mais um detalhe sobre a questão da lei é que... Aí, não?
Faltou um. Faltou um. A questão é que ninguém é justificado pelas obras da lei. Não, isso não está no slide, isso aí é de depois ainda. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Nós vemos isso em alguns grupos de pessoas, alguns grupos, né, que leem a palavra e tudo mais, que dizem, assim, afirmam categoricamente que precisa ser o sábado. Porque nós entendemos que não precisa e que não é problema descumprir a lei assim. Porque a lei não justifica ninguém. Cumprir, obedecer um dia específico dessa forma, não é o que nos torna aceitáveis aos olhos de Deus. Por isso que não importa se é o sábado, se é o domingo, se é a segunda. Importa que descansemos e que reconheçamos que isso é santo. O descanso é santo, mas não é um dia. Gálatas 2 diz que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus. Então a lei, a prática da lei não justifica ninguém. A mensagem é simples. Você não é aceito ou não por Deus por cumprir ou não cumprir um mandamento, ou os mandamentos ali ao pé da letra. Não é isso que torna você aceitável, mas é o sacrifício de Cristo e a sua fé nele, ou não. Quem crê em Cristo é aceito, ponto. Agora então viva de acordo com os princípios da lei para buscar a santidade. E aí é o que está ali. Então, crescer em santidade vem de obedecer os princípios, a ideia que está por trás. O que é que Deus queria ensinar para o povo através da lei? Jesus, enfim, Mateus 5 lá, ele aprofundou muito da lei. A lei diz, não assassine. Jesus diz, quem olhar com raiva, tiver ódio do outro, já assassinou. O negócio é complicado. Não adultere, mas quem olhar para uma mulher com desejo no coração, já adulterou. E aí a gente fica naquela, tá, como é que eu cumpro isso? Eu cumpro isso através da fé em Cristo, porque Ele cumpriu a lei. Ele é o homem perfeito, Ele cumpriu todos os mandamentos. Nós não conseguimos cumprir todos, então nós cremos nele, nos revestimos de Cristo. E aí, aos olhos de Deus, nós somos cumpridores da lei. Deus nos aceita por causa da nossa fé em Cristo. É assim que funciona. E aí, por fim, nós temos um descanso novo, que vai muito além de um dia na semana. Eu quero que você entenda isso e tenha claro. Está comigo ainda? Está comigo? Amém? Nós temos um descanso novo, que vai muito além do obedecer a um dia de descanso. Nós temos paz com Deus em todo o tempo. E a Bíblia fala que isso é algo que vai além. Eu até nem entrei em detalhes, mas lá em Hebreus 4, está falando de forma bem profunda sobre isso. Deus preparou um descanso novo, Ele preparou a paz dEle para nós, que somos justificados pelo sangue de Jesus. Então Colossenses 1 diz isso, Ele resolveu o problema do ser humano, Ele resolveu o pecado mediante Jesus e nos dá paz. Então, muito mais do que um dia de paz na semana, você pode ter a eternidade e a vida toda aqui de paz, na presença de Deus, graças ao sacrifício de Jesus. E aí a pergunta fica, quem é você nessa história? Quem é você aos olhos de Deus? É um cumpridor da lei, do jeito que eu falei ali, alguém que crê em Jesus e que se revestiu dele e agora não tem medo da maldição? Ou você é alguém que ainda tem medo do Senhor? Que ainda tem medo dele dizer, esse mandamento você não cumpriu. Ou esse, se fosse no meu caso, né? Porque não é fácil. Se você tem esse medo, eu quero dizer para você nessa noite que Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer que você tenha medo. Deus não quer que você esteja em dúvida. Ele quer que você tenha paz. E Ele quer que todos nós, povo de Deus, experimentemos esse descanso. Esse descanso que eu falei, a partir de hoje para a eternidade, mas esse descanso semanal também. E eu quero terminar com algumas sugestões práticas para você. Pensa bem com carinho nisso, considera colocar isso em prática para não virar estatística lá do início, tá? Eu vou terminar com isso, aí com as aplicações. Olha lá, não desconfigurou meu slide, que bom. Primeiro, santifica o seu descanso de maneira geral. Então, se você vai tirar o dia do descanso, se você tira o domingo, normalmente é o domingo, né?
Faça de Deus o centro desse dia. Aí eu coloquei algumas coisas ali, porque normalmente é o que eu ouço, é o que a gente faz. Pá, mas é só o domingo que eu tenho para fazer a comida da semana, para lavar a roupa da semana, para organizar, dar uma limpada na casa, para fazer um concerto, para lavar o carro, para cortar a grama. E muito disso é verdade. Mas tira tempo do dia de descanso para fazer essas coisas, mas não deixa isso tomar o dia do descanso. Porque esse não é o centro do dia do descanso. Esses afazeres, essas coisas, são muito fúteis perto da presença de Deus. Então tira um tempo, vai lá, faz, resolve o que dá para resolver naquele tempo, o que não dá, deixa para outra hora, e faz do dia do descanso, então, o dia do descanso. É o que eu coloquei ali, usa o resto do tempo para descansar mesmo. É para não fazer nada, para botar os pés para cima. Ah, mas isso é preguiça, isso é vagabundagem? Não é. Você acabou de ouvir os mandamentos de Deus aí. Vai descansar. Vai dormir no domingo. Vai vir com ânimo para o culto. Vai se preparar para entregar um culto agradável, animado de todo o coração ao Senhor. Porque quando a gente vem com sono para a igreja, isso me mostra, a mim, pastor, me mostra que muito provavelmente você gastou o seu dia fazendo outras coisas e guardou um restinho para o culto. Aí você pensa, entre você e Deus, o que é que Deus pensa disso. Busque a Deus. Coloca a Bíblia primeiro. Algo bem parecido, lá no dia do descanso, lembra quem você é. Pô, você é filho de Deus. Aí pensa assim, faz essa avaliação. Se eu sou filho de Deus, será que é mais importante eu lavar o carro, lavar a louça, fazer churrasco, cortar a grama, resolver isso, aquilo, ou eu buscar Deus na palavra, ou eu ter um tempo de oração? O que é mais importante, se eu sou filho de Deus? Esse era o desafio que Deus estava lançando aos israelitas lá, é o desafio que nós temos diante de nós hoje. E por fim, terceiro e última sugestão, faça um reset da sua semana, por escrito. Isso é bom demais. Pega um papelzinho lá, celular lá na gaveta, TV desligada, tal. Faz um reset da tua semana. O que teve de bom essa semana? O que eu atingi dos meus objetivos? O que eu fiz de bom no meu trabalho? Quanto eu rendi essa semana? Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque eu tive força para fazer tudo isso. Obrigado, Senhor, porque eu pude comprar, eu pude pagar, eu pude experimentar do teu cuidado nisso, naquilo. Faz um checklist. Agradece pelas bênçãos. Aí você estabelece os alvos para a próxima semana. Aí é a hora de tirar da cabeça tudo aquilo que está incomodando. Bah, Senhor, eu preciso resolver isso, preciso fazer tal documento, preciso buscar aquilo, preciso resolver e tal. Senhor, me ajuda nessa semana. Que eu consiga resolver aquilo que eu realmente preciso. Que eu use meu tempo de maneira sábia, que o Senhor organize minha agenda para eu te honrar com o meu tempo e conseguir descansar hoje e durante a semana também. Entrega isso tudo ao Senhor. A mensagem que fica para nós é: descansa com paz, para não ter que descansar em paz. E esse descansar em paz claro, a questão dos problemas físicos, sim, mas também a questão espiritual. Porque às vezes a gente vive como mortos-vivos na presença de Deus, nos alimentando de migalhas, raquíticos espiritualmente, por falta de descanso, por falta de parar, tirar tempo para Deus, tirar tempo para dormir, tirar tempo para ter vontade de ler a palavra de novo, para ter vontade e ânimo de ir no culto, para ter vontade e ânimo de orar. Não seja desse grupo raquítico, fraco espiritualmente, mas se alimente, descanse, que isso é plano de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos entregar a Ti o nosso descanso. Tu sabes, ó Deus, da realidade de cada um de nós aqui. Tu sabes, Senhor, como é difícil a gente dar conta de tudo que tem, o horário de trabalho, durante a semana, a correria, a gente é pego no redemoinho, às vezes só vai, ladeira abaixo. É difícil, Senhor, mas para o Senhor não. Para o Senhor nada é impossível, então nos ajuda a organizar o nosso tempo, Senhor. Que nós sejamos uma igreja que te honra
no nosso descanso também. Senhor, eu peço por cada pessoa aqui, ó Deus, que o Senhor quebre agora qualquer ciclo de exaustão que está acontecendo, que o Senhor quebre qualquer ciclo, ó Senhor, de cobrança, de angústia por ter que render, quando não é isso que o Senhor tem para nós. Senhor, que a gente possa descansar em Ti, descansar no dia a dia, descansar no dia do descanso, e Te honrar com isso, Senhor. Nos ajuda a organizar a nossa semana, nos ajuda a usar o nosso tempo de maneira sábia. Não deixa que a nossa natureza humana, carnal, tome conta, mas que o Senhor, Espírito Santo, nos domine e nos guie. Ajuda cada um aqui, dá as ferramentas necessárias, que essas dicas que eu dei aqui sejam usadas de forma útil e muitas outras ainda sejam desenvolvidas, mas que cada um aqui possa realmente repensar o uso do seu tempo. Esse é o meu pedido, em nome da igreja aqui diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Acompanha comigo os avisos. Jean, manda ver aí, por favor. Primeiro de tudo, temos o Ligados na Videira. Gente, deixa eu compartilhar um negócio para você. Ligados na Videira, o que é? Explico primeiro. O movimento de oração da nossa convenção. Então, todas as igrejas da Pioneira têm esse movimento de oração aqui, é online, começou na pandemia e continuou. E aí são salas em que vários irmãos de várias igrejas entram lá e participam. Estou fazendo propaganda aqui da sala de oração do nosso campo missionário de Passo Fundo. Então, os irmãos lá, especialmente, se reúnem, oram pelo campo e pela convenção toda também. Uma estatística sobre isso para vocês. A Pioneira tem perto de 9.000 membros, né, toda a convenção. A expectativa dos criadores do Ligados na Videira, o pastor Tiago e o Mário Preto, era que em 2 anos, a partir de 2021, 10% da Pioneira estivesse envolvido. Não é muito, 800 pessoas. Sabe quantas pessoas tem envolvidas no Ligados na Videira? Umas 120, 150, eu acho. E aí fica a reflexão para nós. Ok, você ora em casa, a gente ora em casa, ora na igreja, sim. Mas por que é tão difícil? É cedo? Sim, mas tem grupo de noite também. Eu participo no grupo da Jumap, que é terça das 10 às 11 da noite. Tá junto, orando por avivamento. É isso que a gente faz. Ora por motivos, ora por pedidos de oração, mas ora por avivamento. E eu quero convidar, incomodar você a fazer parte disso. Vai ser mandado o link lá no grupo, é só você entrar, vai ser postado também. Vou mandar o link das terças à noite também, se você quiser, entra lá, não precisa se cadastrar, nada, é só entrar e orar junto. Mas cria esse compromisso com o Senhor. É a coisa mais importante que nós podemos fazer, nos conectar em oração com o Pai. Próximo, antes desse, dia 1º de março. 1º de março, não é o Retiro de Páscoa. 1º de março é o Congresso de Jovens. Então, vai acontecer lá em Bozano, do dia 1º ao dia 4, Congresso de Jovens, tá? Para pessoas a partir de 18 anos. 18 até que der conta, pode ir participar lá. Se inscreva, mais informações aí comigo, com o pessoal aí, sabe também. E um detalhe, no dia 3, que é segunda, é feriado lá de carnaval, vai ter o show do Projeto Sola, à noite. Então, o show do Projeto Sola vai acontecer lá. E vai ter possibilidade de ir lá participar, assistir só o show. Nós aqui, inclusive, estamos organizando uma van de 17 lugares para ir e voltar no mesmo dia apenas para o show. Então, custa aí mais ou menos R$80 a passagem, mais a entrada do show, que a gente não sabe ainda, eles não divulgaram quanto é que vai ser só. Mas se você tiver interesse, a Eliane vai estar organizando a van, tá? A Eliane, dá um tchauzinho aí para quem não conhece ali, ó, a Eliane. Tem vagas, mas são poucas, né? Já tem umas 7, 8 vagas preenchidas. Se você quiser, participe disso também. Retiro de Páscoa, agora sim. Esse vai ser a 5ª Pejara, lá na Páscoa, 18 a 20 de abril, tá? Mais informações ainda por vir, mas guarda a grana, tá? Vai guardando. Entrou o salário agora de março, não gasta tudo, guarda 100, R$200 lá, daí em abril já entra o próximo também, você já tem a grana para se inscrever.
Vai ter prazo de inscrição com término marcado, tá? Nós na equipe conversando vimos que é uma necessidade. Não vai ter como chegar lá e dizer, não me inscrevi, quero almoçar. Pode participar, fica aí, mas almoço, janta não vai ter. Então tem que se inscrever antes, tá? Ainda não tem link, nada, então não se afobe, né? Não fique ansioso, mas fique com expectativa, porque vai ser muito legal o nosso retiro. E por fim, já estão abertas também as inscrições para a Conferência Impacto. O pessoal da Jumap só mandou ali o print do Insta mesmo, mas lá em junho, feriado de Corpus Christi, vai ter uma das maiores conferências de música, teologia e missões e arte. A música entra na arte. Arte, teologia e missões, uma das maiores conferências do Brasil. Nós que realizamos como Jumap, a Junta de Mocidade e Adolescentes da Pioneira, vai ser ali em Santa Rosa. Então, nós podemos ir também, dá para ir de ônibus, dá para organizar, você pode guardar o dinheiro, vale muito a pena. É pregação, é louvorzão, é loucuragem o dia inteiro. Muita palavra de Deus sendo espalhada aí. Tá bom? Eram esses os avisos que eu tinha. Se você quer abençoar aquela família lá que eu falei antes, vem falar comigo. E quero desejar que o Senhor abençoe e guarde a tua vida, volte para ti o rosto dele, te dê a paz, e que ele esteja sempre presente na tua vida e te dê graça em todos os momentos, inclusive no tempo de descanso. Amém? Dá um abraço em quem está perto de você, uma ótima semana.